Este relato aqui sobre Quaresma, a criança perdida, de certa forma é um revisitado também, tá? Só que é hoje. Essa é a primeira vez que escrevo a um site contando esse relato. Sempre gostei de tudo que envolve esse assunto e eu já presenciei aparições e nunca tive medo, porque nunca me senti ameaçada por elas. É uma moça que nos conta, então. Esse fato que afirmo ser verídico ocorreu com meu avô durante a Quaresma. Ele era uma pessoa bem severa e muito religiosa também. Não sei a data do ocorrido. Na época, o meu pai era uma criança e hoje tem 49 anos. Hoje deve ter mais, porque isso aqui foi em 2014. Quem mora na cidade de Campinas provavelmente conhece a Avenida Ana Beatriz Birrembá. Acho que é assim que fala, Birrembá? Que é bem extensa e muito movimentada nessa região. A casa que pertencia ao meu avô ficava numa das últimas ruas que cruzam com essa avenida. E como o bairro era novo, essa avenida era apenas uma estrada de terra cercada por árvores. Quando ele voltava do trabalho, tinha que descer por essa estrada, já que não havia transporte que realizasse esse trajeto, que demorava aproximadamente 30 minutos. Em um determinado dia, quando estava na metade do caminho, ele avistou um pouco à frente uma criança que parecia estar perdida. Então decidiu se aproximar e perguntar o seu nome. Como ela simplesmente não respondia, ele olhou em volta e, não avistando nada além de mato, decidiu levá-la para casa e no outro dia, quando amanhecesse, iria procurar pelos pais. Como já era tarde e estava frio, ele decidiu colocar a criança sobre os ombros para ir mais rápido. E já estranhou o fato de a criança estar muito fria, mas achou que fosse devido ao sereno e foi descendo a avenida. Essa criança aparentava ter uns 2 anos, no máximo, e seus pés chegavam-lhe na altura do peito. Conforme ele descia, foi notando que as pernas dela iam aumentando e começou a ficar apreensivo. Mesmo assim, ele continuou andando, até que ele notou que os pés, que antes lhe chegavam no peito, estavam na altura da coxa. Nessa hora, ele parou e notou que não se ouvia som algum em volta, apenas a respiração daquela criança. Olhou para os lados e sentiu seu corpo gelar. E, sem pensar 2 vezes, jogou a criança e correu o mais que pôde sem olhar para trás. Foda-se essa criança, eu vou fugir daqui. Misericórdia. No outro dia pela manhã, ele procurou qualquer sinal da passagem daquela criança por ali, mas não encontrou nada. Ele contou o ocorrido à minha avó, que depois acabou repassando o fato aos filhos. Até hoje eu tento imaginar o que teria sido essa criança. Meu avô foi uma pessoa extremamente severa e muito cruel com os filhos e até com a minha avó, chegando a desejar-lhe a morte. Será que essa aparição foi uma lição ou um aviso para que ele parasse de maltratá-los? Esse é um dos acontecimentos sobrenaturais que ocorreram na minha família. Em breve contarei outros que aconteceram comigo. Quaresma, hein, gente? Imagina, você põe a criança no pescoço, de repente você vai andando, a perna da criança tá batendo na sua coxa. Ele não quis nem olhar pra cima nem pra trás, soltou aquilo lá pro chão. Tchau, perna pra quem tem. Sei lá o que é isso montado nas minhas costas. Bom, vamos começar que o relato hoje é longo. E eu já vou avisando que eu bati o olho, dei uma lida assim. Recomendo aos pais que estejam assistindo com crianças para não assistir esse com crianças, porque tem conteúdo sexual, tá bom? Então, já espero aí que digam esse não, tá? Caso tenha, porque eu sei que tem algumas crianças que assistem, então já tô avisando, tá? Tem aí um conteúdo meio picante na história. Eu posso até cortar algumas coisas, mas outras eu preciso ler para que o relato seja compreendido, tá? Conforme me foi passado aqui na história. Então, já tá avisado. Já tiraram as crianças? Então, beleza. Vamos lá. Vamos ao relato.
então, aqui. A maledite bem que tentou, mas escapei de todas. Nesse caso, é um que escapou das maldades de maledite. Vamos ver aqui. Eu não li tudo, eu comecei a bater o olho aqui, tudo, aí eu percebi que o negócio ia ser picante, mas vamos lá. Acho que vai ser interessante. Vamos ver. Lógico, deixa eu dar umas tossidas antes, né? Vamos lá. Deixa eu só ver se tá certinho, porque como não é ao vivo, eu não tenho feedback do Matheus. Eu fico com medo que pare de gravar a música. Eu tô com medo de colocar mais alto a música também, porque da outra vez que eu achei que tava ok, a música ficou muito alta. Então, aí eu vou com cuidado. Se ficar muito baixa dessa vez, eu já sei que da próxima eu aumento mais um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Será que eu tenho que aumentar aqui? Deixa eu só... Bom, vou deixar assim. Depois vocês me dão o feedback aí. Vamos ao relato. A maledite bem que tentou, mas escapei de todas. Meu nome é fulana, nome fictício também. Tenho 23 anos e o relato que contarei data aproximadamente de 5 anos atrás. De já adiantado que os nomes foram trocados, por isso não se preocupe. Ana, tudo começou numa manhã muito estranha, em que acordei com um desejo louco e incontrolável de fazer amor. Em geral, sou muito decente e comportada, mas estava para subir pelas paredes. Tomei um demorado banho, com direito a carícias e até alguns brinquedinhos. Contudo, a fúria dos meus hormônios estava descontrolada. Eu nunca em minha vida senti tanta libido. Procurei, então, trabalhar para não pensar em bobagem. Fiz faxina na casa, limpei quintal, lavei roupa. Enfim, fiz de tudo para distrair a minha mente, mas de nada adiantava. Cheguei a pensar em ligar para um ex-namorado. Sabia que ele não me negaria prazer. No entanto, se fizesse aquilo, estaria acabando com a minha dignidade, uma vez que ele me traiu com uma de suas primas. E apesar dele ter alegado arrependimento, não deixei barato. Eu disse que nem se ele fosse o último homem do mundo, eu voltaria para ele. Desesperada, peguei a minha bicicleta e resolvi pedalar numa trilha de pissarra, pois o contato do banco com as minhas partes íntimas e os solavancos com a bicicleta dava no terreno levemente acidentado me proporcionava deliciosas sensações, o que geralmente me acalmava. Porém, daquela vez nem isso funcionou. Gente, a menina tava louca. Passei cerca de 2 horas pedalando e apreciando as sensações, mas tudo em vão. Decidi então orar. Passei o dia todo tentando me livrar daquilo, mas nada. Foi então que resolvi dar uma saída à noite. Botei uma roupa insinuante, mas sem exagero, já que eu não queria pagar de vadia também, né? Caprichei na maquiagem, porém nada exagerado. Eu conhecia um barzinho bem afastado do bairro, afinal eu tinha uma reputação a zelar, sem mencionar que a minha mãe é cristã e eu não queria que as irmãs da igreja ficassem falando, já que elas não deixavam passar nada. E assim que cheguei no estabelecimento, sentei numa mesa e dei uma reparada na rapaziada. Tinha até alguns rapazes bonitos, mas fácil de perceber que não passavam de cafajestes. E eu não queria dar corda a esse tipo de homem. Estava desesperada, não jogada, eu estava desesperada, mas não jogada às traças também, né? Foi quando um rapaz entrou no bar. Moreno, de pele clara, cabelos lisos, com franjas, alto, muito bonito de rosto, mas meio magrelo. Daria a ele uns 18 anos no máximo. Geralmente me sentia atraída por homens mais velhos e com porte físico mais robusto, mas aquele rapaz me chamou a atenção. Ele sentou numa mesa afastada, porém de frente para mim. Pediu uma cerveja e naquele momento me surpreendeu. Não sei, o observando. Ele sorriu então, se levantou e veio até a minha mesa. Me cumprimentou, perguntando se eu estava acompanhada.
Me perguntou se eu estava acompanhada ou esperando alguém, e eu informei que nenhuma coisa nem outra. Nisso, ele perguntou se poderia me fazer companhia, e eu concordei. Me disse que se chamava Diego, tinha 20 anos e me convidou para dançar, prometendo que seria uma dança sem compromisso, só para conversarmos melhor. Concordei e fomos para a pista de dança. Ele dançava como poucos e eu estava adorando o roça-roça do meu corpo no dele. Conversa no pé do ouvido, sorriso, um clima propício, ele contou que morava com a mãe, a Maledite. E completou dizendo que ela estava num trabalho religioso e que só voltaria no dia seguinte. Portanto, ele tinha casa só para ele. Não quis saber de muita conversa e, sorrindo, contei que adoraria conhecer a sua casa. Ele pareceu surpreso e, bem empolgado, sugeriu que seria um prazer me mostrar a sua casa, perguntando por que de não irmos para lá. Naquele momento, não me fiz de rogada e concordei. Ele pegou a bebida, que nem chegou a tomar mais de um copo, e saímos do bar. Fomos mesmo a pé. Geralmente eu era bem precavida e exigente, mas naquela noite parecia que eu estava fora de mim. A rua estava deserta e com alguns lugares escuros. E ao passar pelo primeiro ponto escuro, ele me puxou e me beijou. Adorei a ousadia dele. E o beijo foi tão gostoso que eu perdi o fôlego e mal conseguia respirar, tamanho desejo que eu sentia. A mão tá pegando fogo aquela noite, gente do céu. Ele sorriu e disse para eu não me preocupar, que logo chegaríamos na casa dele. Assim que chegamos, eu só queria beijá-lo e senti-lo próximo a mim. Ele me levou para o seu quarto e lá as coisas esquentaram. Fomos para o banheiro, onde tomamos um delicioso banho juntos, e depois para a cama. Ele parecia tão desesperado quanto eu. Ficamos 40 minutos nos amando. Disso eu tenho certeza, porque tinha um relógio de parede de frente para a cama onde estávamos. E eu acabei reparando a marcação do tempo... E eu acabei reparando na marcação do tempo no objeto, no relógio. Foi quando Diego me ofereceu um copo com água, ou com suco. Preferi um copo de água mesmo e ele foi buscar. Quando ele voltou com a jarra e os copos, ele estava louco de desejo, como se não tivéssemos mantido intimidade ainda há pouco. Após matarmos a sede, ele me perguntou o que eu pensava de nos amarmos novamente. Concordei enlouquecida e pela segunda vez naquela noite fizemos amor. Dessa vez nos amamos por 50 minutos e ele estava mais carinhoso que da primeira vez. Só então decidiu levar a bandeja, a jarra e os copos para a cozinha. Quando voltou, estava cheio de desejo outra vez. Eu fiquei assustada com a disposição que ele tinha. Voltamos a nos amar e tudo o que eu queria era dormir. Contudo, eu só podia tirar cochilos, pois ele não me dava sossego. A todo momento saía do quarto e voltava querendo me amar. Estava surpresa com o vigor e insaciedade daquele garoto. Parecia até que ele era ninfomaníaco. Passei praticamente a noite em claro, pois eu não queria deixá-lo na mão. Quando os primeiros raios do sol clarearam o telhado da casa, agradeci, pois não aguentava mais manter intimidade com ele, porém não poderia negar que estava plenamente satisfeita. Ele gentilmente foi preparar o café enquanto eu tomava banho. Quando saí do quarto, me deparei com um delicioso e farto café da manhã. Ele também me deu dinheiro, até a mais, para que eu voltasse para casa de táxi. Me despedi com um beijo e fui embora. Quando cheguei em casa, minha mãe me convidou para tomar café. No entanto, avisei que tinha tomado café na casa da minha colega. Sim, eu menti para minha mãe que fui dormir na casa de uma colega, que não queria dormir sozinha, já que os pais viajaram. E a minha mãe ficou surpresa e perguntou como eu só queria dormir. E eu disse que fiquei a noite toda conversando e assistindo o seriado. E que acabei nem dormindo direito. Perguntou... Bom, não sei, enfim. 2 dias depois, eu não parava de pensar no Diego.
Porém, tentava me convencer que aquilo foi numa louca e que não deveria mais se repetir. Minha avó amanheceu com mal-estar e, como tinha algumas doenças crônicas, eu decidi levá-la ao posto de saúde para tomar medicamentos. Foi quando me deparei com o Diego. Ele parecia mais lindo do que eu me lembrava, vestido com roupas de enfermeiro e atendendo as pessoas na sala de imunização. Ao me ver, pareceu surpreso. Foi quando a minha avó foi atendida e enviada para a sala de imunização para receber o medicamento na veia. Diego foi quem aplicou o medicamento nela, e naquele momento reparei que no crachá dele estava escrito Denilson. Me senti enganada, mas não a ponto de me irritar. Antes de sair da sala, cochichei com ele. Você me disse que se chamava Diego, mas na verdade se chama Denilson. Ele ficou meio sem jeito e admitiu a farsa. Comentou que na ocasião não pensou que as coisas chegariam ao ponto em que chegou e que depois ficou sem jeito de desfazer o mal-entendido. Não sei o que deu em mim, mas eu dei um abraço nele e saí rapidinho. Acredito que ele ficou me observando, mas nem olhei para trás. Continuei acompanhando a minha avó. 3 dias depois, eu estava no shopping, quando vi Denilson numa loja de artigos esportivos. Foi impossível não me recordar dele e ficar observando, aproveitando que ele estava distraído com algumas chuteiras. Me lembrava do nosso primeiro encontro e do quanto ele era insaciável, enigmático e fascinante. Imaginei até entrar na loja como quem não sabia de nada ou passar no posto de saúde na próxima semana. Foi quando tomei um grande susto ao ver outro Denilson entrando na loja com 2 copos de milkshake e dando um para o Denilson que lá já estava. Cheguei a imaginar que eu estava vendo coisas e até esfreguei as mãos nos olhos. Aquilo não poderia estar acontecendo. Foi quando a ficha caiu. Na noite que o conheci, acabei ficando com os 2, que se alternavam. Então era por isso que ele ficava saindo e voltando para o quarto. E também, ora era mais carinhoso, ora era mais egoísta. Na verdade, Denilson era 2 moleques cafajestes e aproveitadores que aproveitavam o fato de serem gêmeos idênticos para enganar mulheres tolas feito eu. Não poderia deixar aquela canalice passar despercebida. Furiosa, decidi tomar satisfação com os cretinos, se bem que, por um lado, estava decepcionada, arrasada e envergonhada. Mas nada me impediria de dizer umas boas verdades àqueles canalhas. Enquanto caminhava até a loja, matei a charada a respeito do nome da dupla, Diego e Denilson. E cheguei e disse, Diego e Denilson, como vão? Perguntei furiosa. Naquele momento, os 2 se voltaram a mim e por pouco não se engasgaram com os milkshakes. Um deles começou a sorrir e o outro só ficou pálido. Nossa, eu nem sei o que dizer. O que pareceu mais assustado desabafou. Aí, vê se não faz drama ou escândalo. Você bem que gostou. Aceitou com muita facilidade para nossa casa. Sem mencionar que praticamente me atacou. O Diego lembrou. Aí o outro disse, fala assim com ela não. Seja como for, ela tem suas razões. Foi uma canalice o que fizemos com ela. O Denilson interveio. Fiquem tranquilos que eu não vim fazer escândalo ou confusão. Afinal, bem feito para mim por ficar dando mole para um cafajeste pervertido feito você, Diego. Desabafei furiosa, me sentindo um lixo e já me retirando do local. Eu me sentia humilhada e usada. Nunca imaginei passar por algo tão constrangedor na vida. Eu fui para um local afastado, me sentia ridícula, sem o menor valor, e comecei a chorar. Foi quando Denilson chegou até mim e veio se desculpar. Ele reconheceu que foi mesmo um cafajeste e um moleque. Desabafei que foi só um fica mesmo, e que nem devia tê-los confrontado, pois só me expus ainda mais. E pelo jeito, aquele encontro só serviu para ele e o irmão se divertirem ainda mais às minhas custas. Afinal, eu não passei de um objeto de prazer. Denilson comentou que se sentia péssimo e se pudesse voltar atrás, jamais concordaria com a ideia do irmão. Mas reconheceu que era tão culpado quanto ele, pois concordou com tudo sem pensar nem um pouco no mal que fazia a mim.
Chorando, comentei que a culpa foi minha também por ter sido fácil, mas que nenhuma mulher merecia passar por aquela situação. Não sei o que deu em mim, mas perguntei se em algum momento ele me levou a sério ou se fui só uma presa fácil para o seu prazer. Uma qualquer sem a menor importância. Ao que disse que nunca quis me magoar e que se sentiu tão culpado que fez questão de fazer o café da manhã e pagar a minha passagem de volta para casa. Contou que preferia que eu nunca soubesse da verdade e que continuasse pensando que só ele havia tido comigo naquela noite. Que só ele havia estado comigo naquela noite. Confessou que eu fui tão importante que ele não parava de pensar em mim. As palavras dele me soaram como piedosa, e diante disso o abracei sem nenhuma maldade. Nesse momento ele afagou os meus cabelos e me pediu perdão. Revelou que não parava de pensar em mim desde quando me viu no posto, e que o meu abraço não saía de sua mente. Agradeci por suas palavras piedosas e ele levou a mão até o meu queixo, ergueu o meu rosto e me beijou. Me estremeci com o seu gesto e correspondi ao beijo. Quando o beijo acabou, eu me senti usada, mas as palavras dele me surpreenderam. Ele pediu que, por favor, aceitasse ser a sua namorada. Disse que se eu não quisesse, não haveria nenhum contato sexual. Não, disse que se eu não quisesse, não haveria nenhum contato sexual, mas que ele queria ter a oportunidade de demonstrar o quanto ele estava apaixonado por mim. Eu aceitei e o beijei novamente. Foi então que o Diego nos encontrou. Ele indagou o que era aquilo. Ao que Denilson disse que ele me pediu em namoro e eu aceitei. Diego ficou perplexo. Nisso, Denilson alegou que a partir daquele momento queria que tudo que aconteceu no passado fosse esquecido e que Diego me tratasse como a sua cunhada. Diego concordou, mas estava muito sem jeito. Com uma semana de namoro, Denilson e eu éramos só alegria. Como ele já conhecia o meu corpo, não me fiz de puritana e continuamos nos amando intimamente. Ele foi à minha casa e me pediu em namoro para minha mãe e até para minha avó. Me disse que queria fazer as coisas da maneira correta, como se devia fazer. A minha mãe o amou. Chegou até a dizer que dessa vez eu havia acertado na escolha. Antes desse ocorrido, Diego conversou comigo e me pediu perdão por tudo. Confessou que se sentia muito constrangido e que só queria que fôssemos amigos. Aleguei que não guardava rancor e, por um lado, até agradecia. Pois se não fosse ele, eu não teria conhecido o Denilson. Por incrível que pareça, eu não sabia distingui-los só pela aparência, mas pelo jeito de me olhar, a maneira como me tratava e o sentimento que demonstrava. Aí eu consegui identificar o meu namorado. Denilson me contou que estava com 3 anos que não namorava ou tinha qualquer contato íntimo com uma mulher. Contou que a sua última namorada o traiu com um amigo e ele decidiu evitar relacionamentos. Para minha surpresa, Diego tinha uma namorada. Mas o relacionamento vivia em idas e vindas constantes. Inclusive, na ocasião que nos conhecemos, ele estava separado dela. Ela se chamava Letícia. Com 2 semanas de namoro, ele resolveu me levar para conhecer a sua mãe, Maledite. Ele me contou que ela seguia uma religião de matriz africana e que não gostaria que eu falasse muito de nós dois para ela. Não pela religião da mãe, mas porque sabia que a mãe não era flor que se cheire. Assim que me viu, a Maledite veio cheia de carinhos, elogios e tudo mais. Eu sentia arrepios só em estar próximo a ela. Era visível o quanto ela era fingida. Almoçamos junto, inclusive a namorada do Diego fez questão de passar por lá para me conhecer. Quando ela saiu, a Maledite aproveitou para falar horrores dela e disse que pela primeira vez viu Denilson com uma mulher bonita e que se via que ela era bem criada. Fiquei até sem jeito, né? Maledite até comentou que já andava preocupada com a sexualidade do Denilson, pois depois da Fernanda, ela não o viu mais com mulher alguma.
o que a fez imaginar que ele poderia até estar se tornando homossexual. Denilson a repreendeu e disse que uma ideia daquela só poderia sair da cabeça da mãe dele mesmo. Com o avanço do namoro, eu comecei a levar o Denilson para dormir na minha casa. E, surpreendentemente, a minha mãe e a minha avó não criavam caso. E até alegavam que com um homem em casa as coisas pareciam até mais seguras. Mas mais parecíamos casados. E quando eu menos imaginei, o Denilson já havia se mudado para o meu quarto. Foi nesse período que Maledite colocou as unhas de fora. A primeira coisa que fez foi ir na nossa casa perguntar se a minha mãe, que se dizia evangélica, não tinha vergonha de acobertar um macho com a filha dela. Minha mãe comentou que orava muito por mim, mas preferia respeitar a minha vida pessoal. Ela comentou que havia vindo para retirar as coisas do filho da nossa casa, ao que a minha mãe alegou que era melhor ela esperar um horário para ele mesmo pegar as coisas dele, pois ela não permitiria a entrada dela em nossa casa e que não retiraria nada sem a permissão do Denilson. Maledite saiu gritando que a minha mãe era uma crente safada e ainda ligou para o Denilson dizendo que nunca mais botaria os pés na minha casa, pois ela havia ido me visitar e a minha mãe a expulsou. Denilson conhecia bem a peça que tinha como mãe e conhecia também a minha mãe. Como não conseguiu fazer a confusão que gostaria, Maledite foi até a nossa casa, dessa vez com Denilson em casa, e comentou que era a mãe dele e que havia vindo buscar as coisas dele. Ele mandou ela parar com a confusão e disse que nada dele seria tirado de lá. E se ela não percebeu, ele não morava mais com ela. Muito indignada, Maledite disse que ele veria o que aconteceria com ele, para largar de ser desobediente e ingrato com ela. Como se todos nós já não soubéssemos das maldades que ela fez a ele e ao Diego quando crianças. Apesar de dizer que Diego era seu filho predileto, ela ainda gritou que era por isso que ela preferia o Diego do que o Denilson e que ele choraria lágrimas de sangue e de arrependimento por tê-la humilhado daquela maneira. 2 semanas depois, Denilson, sem mais nem menos, perdeu o emprego. Aquilo o deixou preocupado e ele até cogitou voltar para a casa da mãe para não dar trabalho. Minha mãe e minha avó não concordaram. Minha mãe, então, pediu para ele lhe entregar um currículo. Ela levou o documento na igreja e depois deu para uma irmã levar para um hospital particular. Não deu outra. Denilson foi chamado para uma entrevista e foi efetivado. Isso no mesmo mês que saiu do posto de saúde. Não satisfeita, Maledite se fez de arrependida e nos convidou para um almoço na casa dela. Denilson foi, já que queria paz com a mãe. E quando chegou, trouxe uns pratos para mim e para minha mãe. Mas o que a Maledite não contava era que a minha mãe orou pelo Denilson e repreendeu qualquer seta do mal. Antes de chegar na casa da minha mãe, a sacola rasgou e tudo que a Maledite enviou acabou ficando no asfalto. 2 semanas depois... Peraí, deixa eu entender. Quando ela chegou, ela trouxe uns pratos para minha mãe. Mas antes de chegar em casa, a sacola literalmente rasgou e a comida caiu tudo no asfalto, ou seja, não chegou para ela comer. A mãe, elas não comeram porque caiu tudo no asfalto. 2 semanas depois, eu descobri que estava grávida. E quando revelei para o Denilson, ele chorou de felicidade e me pediu em casamento. Casamos em menos de 2 meses, o que deixou Maledite furiosa, pois alegou que fizemos tudo escondido dela. Denilson explicou que não houve qualquer comemoração, apenas um dia numa chácara com os casais da igreja que casaram na cerimônia coletiva. Ela ficou furiosa. Alegou que assim como a igreja casava, o terreiro também casava. E era ridículo ele rejeitar a sua fé de nascença por conta de uma mulher que até foi dele e do irmão ao mesmo tempo. Ela alegou que os seus guias haviam revelado a minha falta de respeito e ele contou a ela que eu estava grávida
e ela perguntou se ele tinha certeza que era dele. Ele ficou indignado e recomendou a ela que aproveitasse e perguntasse aos seus guias se era ou não. Furiosa, ela desligou o telefone. Depois ligou arrependida, avisando que estava doente, precisando dele, e que foi abandonada pelo Diego e pela Letícia, que se mandaram para a festa. Denilson desconfiou e ligou para o irmão, que contou que tanto ele quanto a namorada estavam em casa e que a Maledite inventou de ir dormir mais cedo e desde então estava no quarto. Furioso, Denilson pensou em dizer umas boas para a mãe, mas a minha mãe o convenceu a deixar isso para lá. Muitas foram as coisinhas que a Maledite aprontou, mas a minha mãe tinha uma fé fervorosa e repreendia, anulando assim as investidas dela. No 6º mês de gestação, a minha mãe terminou a reforma da casa que o meu pai deixou para mim. Por isso eu me mudei com Denilson para lá. Maledite ficou irritada pelo fato de o almoço da casa nova ter sido feito na nossa casa. Ela queria que a comemoração fosse na casa dela. Por isso não compareceu. Apenas Diego e Letícia vieram. E até uma feijoada que a Maledite enviou azedou e ninguém tocou nela. Minha mãe, sempre vigilante na oração, chegou a repreender vultos e sombras na nossa casa. Maledite ligou para o meu esposo dizendo que ele estava enfeitiçado. Foi quando ele revelou que havia entrado para a igreja. Aquilo foi um escândalo. Ela foi até parar no hospital dizendo que infartou. Diego acreditou e brigou feio com Denilson, alegando que ele quase matou a mãe deles com suas desavenças sem sentido. Mas depois soube pela Letícia, durante uma discussão com a Maledite, que tudo foi uma encenação para prejudicar o Denilson. Diego ficou chocado e muito arrependido. Pediu perdão ao irmão e, com o avanço da minha gestação, Maledite me viu saindo de um supermercado sozinha e fez um alarde. Perguntou o que eu estava fazendo e se tinha perdido o juízo. Disse que uma mulher grávida não pode carregar sacolas, mesmo que as julgassem leves, e que era por isso que muitas mulheres morriam no parto. Eu repreendi sonamente e disse para ela não se preocupar, pois eu teria um parto feito por Deus. Senti nela o prazer de dizer ao proferir... Senti nela o prazer ao dizer o seguinte... morre no parto, sabe? Quando ela disse, por isso que muitas mulheres morriam no parto. E aí eu senti um certo prazer na hora que ela disse morrer no parto. Quando soube, a minha mãe me abençoou e juntas oramos. Minha filha nasceu de um parto normal muito tranquilo. No dia da visita, Maledite trouxe uma pulseira que o próprio filho dela jogou fora, alegando que a nossa filha teria sempre e apenas a proteção de Deus. Ana, muitas coisas eu poderia contar sobre a Maledite, mas já me alonguei demais. Embora resumir muitas coisas, atualmente o meu esposo e eu cuidamos de uma igreja. Temos a nossa filha e mais 2 filhos que por coincidência são gêmeos. Coincidência não, genética. E estão com 2 anos. Vivo feliz com o meu esposo, que continua sendo um filho para minha mãe. A minha avó partiu no ano passado, 2018, mas me viu muito feliz, como sempre sonhou. Maledite continua aprontando das suas. Atualmente vive falando mal do Diego, que se casou com uma mulher mais velha e se mudou para o sul do país. Mas uma coisa me deixa tranquila. Maledite tenta, mas eu escapo de todas. Ana, desejo tudo de bom para você e sua família e que Deus guarde e proteja todos nós. Um beijo para você e lembrando aqui que antes que fale alguma coisa, o problema não é a religião, o problema são as pessoas, tá? Como a gente sempre vê aqui no canal, coisas de todo tipo, de toda religião, tem gente boa e gente ruim. E tem gente que usa para fazer coisa, né, errada, coisa má. E Laia, mas parece então, não dá a impressão que aquele fogo que ela sentiu inexplicavelmente aquele dia foi justamente para ela conhecer o marido dela? Foi como assim? Deus escreve certo por linhas tortas? Sabe aquela coisa que
de um jeito muito né, assim, mas foi assim que ela chegou a ele. Sei lá, poderia ter alguma outra forma, mas foi daquele jeito, né? Aquela coisa assim que aconteceu. Que coisa. Mas, bom que nesse caso a Maledite não teve sucesso. Pelo menos não com eles. Efeito Mandela e o bolo azul acontece comigo também. Eu contei um relato há uns dias atrás, que o título era O Efeito Mandela e o Bolo Azul, uma coisa assim. Que a moça, ela tinha um sonho, acho que é isso, era um sonho, uma visão, que ela chegava num lugar que era assim, assim, assado, e via um bolo azul em cima da mesa. Tinha um ar triste, ela sentia tristeza com esse sonho. Aí lá no futuro ela conheceu então o marido dela. E um dia, acho que o namorado, o marido, disse que ele também tinha um sonho recorrente, que ele via uma casa assim assado e um bolo azul na frente, ele sentia muita tristeza. Aí ela falou: não pode ser, porque eu desde criança tenho isso. E ele falou: eu também. E aí o que seria? Nesse caso, eu acho que seria coisa de vida passada. Mas vamos ver. Agora, essa pessoa diz que acontece isso com ela também. Vamos ver. O relato não tem nomes. Oi, Ana, meu nome é Fulana, tenho 31 anos. Moro em Campinas com meu marido. Porém, o que lhes contarei remete desde a minha infância, por volta dos 3 ou 4 anos. Sim, parece louco, mas é incrível como eu tenho recordações reais, confirmadas por pessoas próximas a mim, quando eu tinha essa idade, ou até menos. Eu também, viu? Tenho alguns flashes de lembranças de muito pouca idade. Quando ouvi o relato da moça explicando sobre uma possível memória falsa que as pessoas criam coletivamente ou não, e o efeito Mandela, né? Eu acabei por me lembrar que eu possuo uma memória parecida. Isso mesmo, é uma memória com uma sensação estranha e não. É uma memória com uma sensação estranha e não um sonho, como a moça explanou. Quero deixar bem claro, antes que algum engraçadinho venha falar besteiras que não. Antes que algum engraçadinho venha falar besteiras, que não, gente, eu não sou usuária de nenhuma substância entorpecente, ok? Eu não fumo, eu não bebo nada alcoólico, tá? Então não era viagem. Seguinte, eu me lembro de estar em um local que parece um terreiro de umbanda ou candomblé. Nessa época, eu me lembro de que a minha mãe ia de vez em quando a terreiros para acompanhar minha tia, que hoje já é falecida. Onde meus pais deixou meu irmão mais velho, que deveria ter 5 ou 6 anos, e eu, que era bem pequena também. Esse local era ou é em São Paulo, pois eu não tenho certeza se realmente estive lá, né, de fato, ou é uma criação da minha mente. Bom, eu sei que me lembro nitidamente de estar sentada em bancos de madeira. Havia bancos nos 2 cantos do local e um estreito corredor no meio. Nos fundos desse terreiro, que por sinal estava cheio, e havia só adultos nesse lugar. Me lembro de que meu irmão estava sentado à minha direita e só tinha nós 2 de criança lá. O local tinha uma espécie de altar, onde tinha uma mesa retangular de aproximadamente 1,20 m. Ela estava forrada com uma toalha branca de renda e em cima dela havia um bolo azul, com aquele recheio característico dos anos 90, ou aquela cobertura, né, não sei. Assim como a moça do relato disse. A cobertura, acredito eu, parecia ser de glacê e tinha umas flores confeitadas nela, com uma espécie de correntinha cheia daquelas bolinhas de confeito na cor prata que ligavam umas flores a outras. Ah, essa lembrança me remete à festa de Cosme e Damião. É muito estranho, Ana, pois quando eu pergunto para o meu irmão se ele se lembra desse ocorrido, ele diz que não se lembra de nada parecido. Porém, ele se lembra de ter comido em São Paulo, na casa de alguém, um bolo com cobertura de glacê azul. Já eu, toda vez que essa lembrança aparece espontaneamente na minha memória, eu sinto uma angústia,
por me lembrar da sensação de que queria muito um pedaço do bolo e não tive oportunidade de comê-lo. Eu me lembro de tentar levantar para entrar na fila que se formava no corredor daquele lugar. Igual os fiéis de igreja católica fazem para pegar a hóstia, sabe? Mas os adultos que estavam ali por perto não deixaram eu ir. Disseram que aquele bolo não era para crianças. Eu sinto muita tristeza quando essa memória me vem à mente. Porém, é mais estranho ainda eu ter essa memória tão viva e o meu irmão lembrar do mesmo bolo em um ambiente diferente. É isso, Ana. Espero que eu tenha me feito entender e que o meu relato não tenha sido muito maçante. Assisto seu canal desde o primeiro relato. Peço desculpas pelos erros na escrita. Um beijo a todos. Um beijo pra você. Muito obrigada pelo relato. Cara, mais uma pessoa que tem uma lembrança de um bolo azul com glacê tipo anos 90. Aí já tá ficando esquisito esse negócio. Gente, o que é isso? Alguém pode explicar? Algum psicólogo, psiquiatra, médium? Que é isso? E o irmão também tem a lembrança, só que ele tem a lembrança de comer o bolo na casa de alguém. E a mesma sensação de angústia, de uma agonia, um negócio ruim de ver o bolo não é para criança. Ah, a toalha, não tinha na outra, ela também não viu uma toalha, não sei das quantas. Gente, se alguém mais já viu ou tem a visão, a lembrança que seja de um bolo azul com glacê tipo anos 90, sei lá, escreve por favor, porque que é isso? Carros enfeitiçados, avariados ou pura inveja? Olá, assombrados, o meu nome é Fulana, sou de Portugal e lá venho eu contar mais um relato. Todos os nomes no relato estão alterados. Quando tinha 18 anos, comecei a tirar a carta de condução. No Brasil eu não sei como se diz. Eu pesquisei, mas não encontrei a forma de dizer. Carteira de motorista, seria isso, ou habilitação. Bom, e eu concluí passado uns 10 meses, logo depois que comecei a tirar. Bom, passaram-se 15 dias e o meu pai me ofereceu um carro, um Peugeot 2001. Era velhinho, mas para mim estava bom. Eu tinha uma amiga, entre aspas, que aqui vou dar o nome de Edith 1. Como confiava nela, antes de o carro vir para minha casa, eu já tinha contado para ela que havia comprado um carro. Obrigada. Imaginei que você tá querendo. Depois de comer um lanchinho. Agüita. Bom, como eu confiava nela, antes de o carro vir para minha casa, eu já tinha contado que eu tinha comprado um carro. E até mandei fotos do carro para ela. E ela logo me ligou dizendo que o carro era lindo, que queria andar nele, que ia ser muito divertido andar nele. E eu nem desconfiei. Bem, o carro veio e os problemas logo começaram. Eu comprei o carro em 22 de junho. E o carro só ficou registrado como vendido em 12 de setembro. O carro começou a dar problemas mecânicos, onde nem os próprios mecânicos identificavam o problema. O carro superaquecia, ficava sem travões do nada, sem freio, seria isso? Desligava sozinho, parado e sem ninguém lá dentro. Ficava louco, apitava sozinho, buzinava sozinho, sem que ninguém lhe tocasse, ou disparava o alarme, não sei, ou até mesmo desligado e estacionado. Eu levei o carro a 10 mecânicos e nada. Eles diziam que eu era maluca, que o carro estava ótimo, não tinha qualquer problema. Assombrados, eu tive de gravar os fatos para mostrar que o carro estava avariado. Ninguém acreditava em mim. Eu me afastei dessa Edith 1. Ela já tinha provado para mim que não era boa pessoa, que era uma vampira de energias. Contarei tudo sobre isso em um outro relato. Ah lá. Aquele outro que eu vou ler na quarta que vem.
Se bem que esse é um pouco de Edith também, né? Esse carro deixou de dar problemas. Até que conheci a Edith 2. Olha, você se afastou da Edith 1, o carro melhorou. Aí conheceu a Edith 2. Outra vampira de energia. Eu atraio isso também pra mim. Demorei quase um ano até me tocar que afinal ela não era tão boa assim. Elas mexiam com magia negra, sacrificavam animais e essas coisas. Eu a considerava minha melhor amiga, então íamos passear, comer fora, dar um rolê, e era eu que pagava tudo. E o carro começou novamente a dar problema. Eu tive um acidente onde ia ser bem grave, só que Deus sabe o que me protegeu naquele momento. Só me afastei dela passado uns 6 ou 7 meses depois disso. O carro, depois de tanto dar problemas e me dar sustos, eu acabei por não pegar mais nele. Sim, ele está lá na minha garagem parado. Eu tenho medo daquele carro. Há bem pouco tempo, uns 2 meses atrás, o meu pai me ofereceu um outro carro. Um melhor ainda, daqueles de dar inveja mesmo. Eu adorei aquele carro, mas não mostrei para ninguém. Não publiquei na internet, nem nada do tipo. Mas numa festa de aniversário do meu avô, juntaram a família toda, onde 2 pessoas se destacaram. Comentaram o meu carro, tocaram nele, viram de perto, quiseram até comprá-lo de mim. E eu recusei, claro. Uma tia minha e uma prima minha quiseram comprar o carro. Passados uns 15 dias após a festa, eu fiz uma viagem grande, 140 quilômetros mais ou menos. E qual o meu espanto? A inveja voltou a me atacar. O carro ficou sem mudanças. Sem mudanças? Sem trocar marcha, é isso? E eu bati com ele. Eu fui quase presa por isso. O carro deixou de ter travão para o estacionamento. O que é travão? Deixou de frear, de freio de mão? Ok. Bom, tudo estava dando errado com ele. E mais uma vez os mecânicos dizem que ele não tem nada. E mais um carro está parado na minha garagem. Eu me sinto péssima, Ana, eu me sinto inútil. Eu sinto que desiludi o meu pai, que com tanto esforço me deu aqueles 2 carros e agora estão os 2 parados. Agora digam-me, sou eu? São os carros que foram vítimas de inveja ou apenas são defeitos normais? Eu procurei ajuda espiritual para o problema e já terei resultados. Eu mandarei benzer os 2 e colocarei água benta neles. Quando tirei a carteira de motorista, eu tinha medo de dirigir. E a Edith 1 fazia questão de dizer a todo mundo que eu tinha medo. Povo que tem ruindade no coração, meu Deus do céu, no coração, no olho, no cérebro, no pulmão, no rim, no fígado e na bexiga. Oh, meu Deus do céu. O Saci atacou a mim e a minha avó. O moço que nos conta esse relato tem 14 anos e é de Diadema. E ele resolveu contar aqui quando um dia ele e a avó foram atacados pelo Saci. Ele conta que isso já faz uns 5 ou 6 anos, ele era bem pequeno e ele estava com a avó dele na casa dos bisavós, que era num sítio no interior de Minas Gerais. Ele conta que eles foram passar as férias lá. E ele e a prima dele, que foi junto, viviam brincando pro meio do mato. Na verdade, eles não se embrenhavam no mato, eles brincavam ali perto do mato. E o bisavô sempre alertava os 2 que era para tomar cuidado, que o Saci podia estar por ali. Ele disse que a prima dele se cagava toda de medo e voltava correndo para casa e deixava ele sozinho lá. Uns dias se passaram e disse que a avó dele, numa certa noite, teve um pesadelo. Mas ele disse que ela não contou e até hoje ele não sabe que pesadelo foi esse. Mas ela acordou e chamou ele para ir com ela comprar pão. E ele disse que a cidade ficava no máximo uns 20 minutos de lá, então eles foram a pé mesmo. Só que diz que no meio do caminho tinha uma estrada cheia de bambus nos cantos, assim, ao lado da estrada. E era uma estrada meio extensa.
E eles estavam andando por lá e quando chegaram mais ou menos na metade desse caminho, eles viram algo escuro saindo muito rápido do meio daqueles bambus e indo na direção deles. E diz que na hora a avó dele puxou ele para trás dela. E ele conta que se não fosse a avó dele puxá-lo rápido para trás, aquela coisa teria acertado ele. E então aquele ser parou e se virou. E ele diz que era um ser alto, magro, ele era negro e era tão magro a ponto de parecer doente. Tão magro que era possível ver os ossos dele assim. Os olhos dele eram vermelhos como fogo. E ele devia ter, sei lá, uns 2 metros de altura. De repente, ele soltou uma risada diabólica. A voz diz que era tenebrosa. Ele começou a tremer as pernas e ficou paralisado de medo. A avó dele, por outro lado, era evangélica daquelas ferrenhas, sabe? Que ia em tudo culto que tivesse, até missa ia. Ela então começou a rezar e a gritar. O Senhor te condena! Volte para o lugar de onde veio! E então aquele ser se desfez no ar. E eles voltaram correndo para a casa do bisavô. Contaram o que aconteceu para ele e ele disse que realmente naquela região havia muitos casos de desaparecimento de crianças e idosos, que geralmente as pessoas eram vistas pela última vez justamente ali naquela estrada dos bambus. O vizinho lobisomem. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu há muitos anos atrás, quando a mãe dela ainda era uma criança. Hoje a mãe dela tem 71 anos. A mãe dela é a mais velha de 8 irmãos. São 5 mulheres e 3 homens. E por ser a mais velha, ela sempre trabalhou mais do que os outros. Ela acordava muito cedo para ajudar com os afazeres da casa e depois ir trabalhar na roça. Certa noite, depois de um dia muito pesado aí de trabalho, depois de um dia muito cansativo, todo mundo da casa já estava deitado, todo mundo pronto para dormir já. Quando começou uma barulheira, parecia que um bicho queria entrar no galinheiro e batia nos cachorros, foi uma algazarra lá fora. Quando a mãe dela, já de saco cheio dessa barulhada, dessa bagunça que estava lá fora, ela gritou: Olha, se você parar com essa barulheira, a hora que amanhecer eu te dou 1 litro de sal. Ela conta que no sítio eles compravam sacos de estopa cheios de sal e para armazenar o sal em casa eles colocavam em litros de vidro. E na hora que ela falou isso, a mãe dela, ou seja, a avó da moça que nos conta esse relato, a repreendeu, falou: cala a boca, menina. Porque diz que a casa tinha aquelas paredes que não chegam até o teto. Na verdade, a casa não tem forro, então tem as paredes e o telhado. E há uma ligação assim, né? Ou seja, tudo que você faz em qualquer cômodo ali, você escuta direitinho. Só que depois que ela falou isso, na mesma hora ficou tudo em silêncio. O barulho acabou. E aí diz que mal tinha acabado de amanhecer quando alguém bateu na porta da casa. E aí a mãe dela, a avó da moça que nos conta esse relato, virou para ela e falou, meio que brincando: vai lá agora dar o sal que você prometeu. Quando a mãe dela abriu a porta, deu de cara com um velho, dono de um sítio vizinho. Ele mancava de uma perna. E ele já foi logo dizendo: eu vim buscar o litro de sal que você me prometeu. E a mãe dela, escoltada por esse velho, foi até o paiol lá, o quartinho, o fundo da casa, catou o saco de sal, virou ali num litro de vidro, colocou o sal no vidro, entregou para o senhor, ele agradeceu e foi embora. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.